Em cada caso, a posição relativa de lambda1 e lambda2. Então estão as circunferências e de repente seja a parte mais trabalhosa da nossa aula aqui. A lambda1, x² mais y² igual a 16. Bom, como eu falei lá em cima, eu preciso saber algumas coisas. O centro dessas circunferências e os raios. Dá para perceber ali em cima, uma equação ela tem esse formato, olha aqui, ó, x² mais y² menos 2ax menos 2by mais a², tem que lembrar esse negócio, né? Mais b² menos r², que é igual a zero. Isso aqui é o formato. Comparar com a primeira, x² mais y² mais igual a 16? Não, vou passar menos 16 para cá, tá? Para ficar igual a zero. Viu o que eu fiz? Dá para perceber que o menos 2ax está dando zero. O menos 2by está dando zero. Então é porque o centro dessa circunferência tem coordenadas 0 e 0. Certo? 0 e 0. Dá para perceber aqui a mesma coisa que 0x, ou seja, menos 2a é igual a 0, ou seja, a coordenada x do centro é 0. Menos 2b também está dando 0, ou seja, a coordenada y do centro está dando 0. Tudo aquele final, a² mais b² menos r² está sendo igual a menos 16. O a² mais o b² menos o r², isso está dando igual a menos 16. Então, 0 mais 0, menos r² igual a menos 16, então mudando tudo de sinal, fica r² igual a 16, que aí a raiz dá 4. Beleza? Então eu tenho centros 0 e 0 e raio 4. Deixa eu apagar aqui. Então o centro da circunferência lambda1 é 0 e 0 e o raio da circunferência é 4. Tá bem? Agora se eu for comparar a lambda2, tá vendo? 6x, x² mais y² mais 6x. Então quer dizer que aquele menos 2a, que está ligado ao x, é igual a 6. Então a coordenada x do centro é menos 3. Aí tem o menos 2b, que no caso está dando igual a menos 4 na comparação com a equação, né? Então a coordenada y está dando 2. Então o centro da circunferência 2 é menos 3 e 2. Fechando a conta, então a², que no caso vai ser menos 3 mais 2 menos r² está dando igual ao 4 lá de cima, tá? Olha aqui, ó. Termo independente. Ficou 9 mais 4 menos r² igual a 4. Esse 4 cortou com esse 4. Aí depois esse r² vai para lá, vai passar como raiz, então dá para perceber que o raio deu 3. Muito bem. Agora, o que a gente precisa fazer? É trabalhoso, mas é isso mesmo. Calcular a distância entre os dois centros das circunferências. Beleza. Então a distância é ao quadrado. Quais são as coordenadas? 0 e 0 e menos 3 e 2. Então ficou 0. Não, deixa eu aproveitar esse 0 e eu vou fazer a coordenada do segundo menos do primeiro. Então ficou menos 3 menos 0 ao quadrado. 2 menos 0 ao quadrado. Então ficou menos 3 ao quadrado dá 9, mais 4. Certo? Então deu 13. E no caso, a distância está dando raiz de 13. A distância entre os centros, raiz de 13. Se você quiser pegar,
fazer a raiz de 13, né? Vai descobrir que dá aproximadamente, né, 3,6. A distância é de raiz de 13. Tudo bem? Raiz de 13. Então dá para perceber que essa distância entre os centros está dando menor do que o raio da primeira circunferência. Então, se a primeira circunferência tem raio 4, ó, essa aqui é a primeira circunferência, que tem raio 4. E numa distância menor, ou seja, de 3,6, bora imaginar que seja bem aqui, ó, 3,6, eu tenho a distância entre os dois centros. Os dois centros. Viu? Sem preocupar muito lá com aquelas equações lá de cima, mas dá para perceber, já que o raio da outra é 3, deu para perceber que essa outra circunferência, ó, de raio 3, né? Bom, as duas são secantes. Essa seria a análise. Joia? Complicada, mas não é tão difícil. Deixa eu apagar aqui. Voltamos para cá para cima para analisar a letra B, certo? Olha como é que ela está colocada. X² mais Y² igual a 18. Bom, dá para perceber de novo que o primeiro centro vai ser 0,0 de novo, né? No caso, o raio da primeira vai ser a raiz de 18, fazendo todos os cálculos, o mesmo que eu fiz na primeira questão. A raiz de 18. 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Aí no caso o 9 sai, o 2 não. Então o raio dessa primeira é 3 raiz de 2. O centro da segunda, aquele 20, eu vou dividir por 2 e mudar o sinal. Então vai ficar menos 10. Menos 10 para x. E o menos 10, divide por 2 e troca o sinal. Então vai ficar menos 5, 5. Certo? E o raio da segunda? Bom, essa aqui é mais enjoado, porque tem que pegar o 10 ao quadrado, o menos 10 ao quadrado, né? O 5 ao quadrado, menos o r² e igualar com aquilo que está lá em cima, o 124. 100 mais 25 dá 125, menos o 124 de lá vai dar 1. Raiz de 1, 1. Então, é só enjoadinho, mas não é difícil. Calcular a distância entre esses dois centros. Então, a distância ao quadrado. Então, menos 10 menos o 0 ao quadrado. Coordenada y da segunda menos da primeira. 10 ao quadrado, 100. 25 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Então aqui deu 125, aí tem que sair a raiz de 125. Que dá 5 raiz de 5. Porque 125 é 5 vezes 25. Então 25 sai. Muito bem. Esse valor dá aproximadamente 11,18. Bom, esse raio da primeira, que é 3 raiz de 2, ele dá aproximadamente 4,24. Tá ok. Dá pra gente tentar começar a brincar, né? Vou colocar pra cá. A distância, então, entre essas duas
esses dois centros, deu 11,18. Esse é o centro da primeira e esse é o centro da segunda. Bom, então eu tenho 4,24 do raio da primeira e tenho 1 da segunda. Dá para perceber que a soma desses dois raios não vai dar 11,18. Então essas duas circunferências, deixa eu só simular aqui mais ou menos como é que elas estão aparecendo. Então 4,24 e 1. Então as duas são exteriores. Certo? E você faz essa análise, que no caso, eu preciso que você faça essa letra C aqui, certo? Bom, descobrir o centro, descobrir o raio, tanto de uma como de outra. Calcula a distância entre os dois centros, tá ok? E depois faz a análise se os dois centros estão muito próximos em relação ao raio, né? Faz toda essa comparação e me diz se elas são exteriores, se elas são tangentes exteriores, se elas são secantes, se elas são tangentes interiores ou são internas, tá bem? Letra C é com você. Só precisa colocar logicamente, esses cálculos no portfólio, mas lá no Google Classroom só qualquer uma dessas 5 classificações. Tá bem? Bom, a ideia seria essa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraços para vocês.